Bom dia a todos e a todas. Informamos que para a emissão de certificado é necessário acessar o link que ficará disponível nos comentários da transmissão ao vivo no canal do YouTube da UAB São Paulo e preencher todas as informações. Registramos que o prazo para emissão de certificado é de até 15 dias, a contar da data do evento. Quando da emissão do certificado, o inscrito receberá um e-mail da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo com as informações para download do arquivo. Informamos que, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, este congresso está sendo gravado e transmitido ao vivo, ficando disponível no canal oficial. Apresentaremos agora o vídeo da nova ferramenta de comunicação, o chatbot. Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital, e também será atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de suas comissões de direito tributário e de contencioso tributário, tem a honra de recebê-los para o 4º dia do 3º Congresso de Direito Tributário. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de Natal da Comissão de Ação Social e Cidadania. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Fernanda Possebon, secretária-geral da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu agradeço à OAB, na pessoa da doutora Raquel Preto, diretora tesoureira da OAB. Agradeço também à professora Tatiane Psitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário, à doutora Daniela Lara, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário, ao Luiz Roberto Peroba, presidente da Comissão de Contencioso Tributário, e sua vice-presidente, doutora Maria Rita Ferragutti. Não posso deixar de agradecer também aos membros da comissão organizadora desse congresso, doutora Catarina Rodrigues e doutor Leonardo Batilon. Agradeço aos nossos palestrantes por terem aceito o convite da OAB, agradeço a presença daqueles que nos assistem. A gente está indo para o 3º Congresso de Direito Tributário da OAB, do qual eu tenho o prazer de participar. Para quem não teve a oportunidade de assistir aos demais painéis, já estão todos disponíveis no YouTube, no canal da OAB. Vale a pena, nós temos tido várias palestras profundas, completas e discussões excelentes. Agora a gente vai dar início ao nosso 7º painel. Esse painel vai ser mediado pela doutora Fernanda Santiago, procuradora da Fazenda Nacional, ela é mestranda em Direitos Humanos na USP e é colaboradora de projetos educacionais. Doutora Fernanda. Bom dia, obrigada, doutora Fernanda. Agradeço à OAB pelo convite, especialmente a professora Tatiana Psitelli, que entrou em contato comigo. Realmente, os congressos da OAB de Direito Tributário, dessa comissão, são congressos muito bem pensados, congressos atrelados àquilo que a gente espera do direito tributário. Hoje, uma mesa sobre direito tributário e desenvolvimento, é uma mesa conectada com nossos valores fundamentais da Constituição. Ver o direito tributário dessa forma, enfim, pela lente de grandes especialistas, é realmente um privilégio, eu agradeço. Eu vou chamar, para a gente iniciar, o professor Dr. Caio Takano.
O Caio é doutor e mestre pela Universidade de São Paulo, é especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, pelo IBET, e ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada, doutor Caio. Pode ficar à vontade, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, Fernanda, pela gentil apresentação, e começo aqui também agradecendo pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão bacana sobre compliance tributário, numa mesa igualmente tão bacana sobre tributação e desenvolvimento, com grandes amigos, professores, né? Então, tanto a professora Florence, professor Scaff, como os professores aí durante a minha formação, a Fernanda, também admiro o seu trabalho e que cumprimento a comissão organizadora em seu nome, pela organização maravilhosa desse evento. Está bem bacana assistir algumas mesas, outras estão salvas para assistir depois, mas estão todas realmente muito boas. E aí isso me faz com que eu tenha uma dupla responsabilidade, primeiro de manter a qualidade aí, tentar manter a qualidade nesse quarto dia, e o mais desafiador que é, como o primeiro que vai falar, não ultrapassar o tempo, né? Porque se eu ultrapassar, eu vou acabar prejudicando o resto da mesa, e todo mundo quer ouvir aí o que os outros, eu pelo menos quero ouvir o que os outros estão aí vão falar. Então, eu vou tentar ser breve aqui na minha apresentação, e vou compartilhar ela aqui para a gente começar, porque qual vai ser o escopo, né? Qual vai ser o escopo aqui da apresentação? Caso vocês não estejam vendo, me avisem, por favor, né? Eu vou pressupor que o pessoal está vendo, qualquer coisa me avisa. Mas qual é o nosso escopo aqui da nossa apresentação de hoje sobre compliance tributário? Primeiro, responder. O que é compliance tributário? Esse é um ponto muito interessante, porque é uma pergunta que não está muito bem respondida, né? A gente vê o termo compliance sendo usado não só em tributário, mas em todas as áreas, e você não tem uma tradução exata, a não ser que compliance vem do verbo to comply, que significa estar em conformidade com alguma coisa, né? Então, será que é isso? Se for isso, estar em conformidade com a lei, o tributário já não tem esse apego à legalidade, que, tudo bem, até hoje não tá, né, não tem a previsão aí como talvez tão forte no STF, como já foi um dia, mas o apego à legalidade em matéria tributária sempre foi muito forte, né? Então, será que compliance é a mesma coisa que legalidade? Se for, o que inova? Por que compliance? Por que se fala tanto em compliance, não só na área do direito tributário, mas também no compliance regulatório, compliance criminal? A gente vai falar de ESG, né? A professora Meili vai falar sobre ESG, porque isso impacta as empresas, né? Por que isso é importante? Também é algo que eu quero tratar um pouco. E, por fim, né, dizer o que fazer. Se o compliance vai ser algo diferente e importante, como implementar? Como o compliance pode auxiliar as empresas, os contribuintes, a terem melhores decisões, melhores condutas quando forem aplicar a legislação tributária. Bom, começando com o que é compliance, né? Esse é um ponto que acho que é curioso, porque as pessoas confundem compliance com legalidade, por sua vez, diferenciam compliance de planejamento. E isso envolve duas coisas que precisam ser esclarecidas. Primeiro, 9, 10 artigos, ou talvez os 10 artigos que você lê sobre compliance, vai começar como eu falei. Compliance vem do verbo inglês to comply, que significa conformidade com alguma coisa. O que é verdade? Compliance é isso mesmo. Só que se isso fosse só isso, só essa significação, compliance ia ser a mesma coisa que a legalidade. E isso o direito tributário sempre teve que seguir, não é nenhuma novidade a nossa submissão à legalidade estrita. Então, o que é esse compliance, que não é só você cumprir a lei? Qual vai ser o pulo do gato do compliance? O compliance vai perceber o seguinte, né? A gente tem a legislação, e da legislação, como o professor Karl Lares, né, e todos os outros da teoria geral do direito vão acabar comentando, da legislação você vai ter ali suas múltiplas acepções, múltiplas construções de normas jurídicas, todas elas possíveis. E quem vai dizer qual é a norma jurídica aplicável? Vai ser o intérprete do direito autêntico, alguma hora, os tribunais, o STF, o STJ. O problema é que isso demora para acontecer, normalmente 1 década, 2 décadas, né? Isso pode levar um tempo para você
discutir uma palavra, o significado de uma palavra da legislação, por exemplo, que é insumo para PIS/COFINS, 15 anos de debate. Resumo, o que a empresa faz enquanto isso? Ela tem vários caminhos possíveis, todos eles, em princípio, possíveis, algum que ele vai achar que é certo, mas nunca vai ter certeza, talvez esteja em confronto já com uma posição inicial da Receita Federal ou de outra posição do fisco, que igualmente é correta, e ele vai ter que decidir o que eu faço até que venha uma decisão ali para frente, só Deus sabe quando, falando qual que o intérprete autêntico entende como norma jurídica adequada nessa situação. Então, nesse sentido, eu gosto da utilização do termo compliance, como a gente vê em algumas legislações, não todas, muitos usam a tradução de compliance para conformidade, inclusive na legislação tributária, se você pegar a lei de conformidade do Estado de São Paulo, nos conformes, que foi um pioneiro nisso, a tradução é conformidade. Mas na lei de responsabilização por atos contra a administração pública, a lei 12.846 de 2013, a gente encontra um outro sentido que muito se usa na área do direito digital, na área do direito regulatório, que é compliance como integridade. E aí faz mais sentido a gente focar agora em compliance, porque a gente não quer só tomar uma decisão que seja aderente à lei e ponto, cumprir a lei, estar em conformidade com a lei de acordo com uma acepção que seja subjetiva a minha, mas a gente percebe que é necessário adotar medidas para cumprir com maior integridade a legislação tributária, ou seja, determinar qual é o caminho que a gente tem que seguir para cumprir a legislação e quais são as medidas de consistência que eu devo tomar para adotar a legislação. Por exemplo, criar procedimentos dentro da empresa, e aí compliance precisa ter uma aderência de todos os setores, principalmente do pessoal que vai tomar a decisão, da diretoria, dos sócios, mas tem que ser algo conjunto, né? Tem que ter uma sinergia institucional, e dentro dessa sinergia, decidir qual é a interpretação que eu vou dar para aquela situação, por exemplo, o que eu vou considerar como insumo, e o que eu devo adotar de medidas para que eu diminua riscos fiscais. Quais são os riscos envolvidos nesse caminho que eu escolhi, nessa interpretação que eu vou escolher? Poxa, preciso de laudo aqui, não preciso de laudo, como está a jurisprudência, tem precedentes nesse assunto? Então, compliance, mais do que meramente estar de acordo com a lei, é adotar procedimentos para você conseguir detectar, mensurar e prevenir riscos fiscais. E por que isso é importante, né? Então, se isso é compliance, por que isso é importante hoje? Basicamente porque o nosso cenário é mais ou menos isso. Nosso cenário no direito tributário brasileiro, ele é composto por um cenário de incerteza legislativa muito grande. A gente tem não sei se o do mundo inteiro, mas um dos sistemas tributários mais complexos em termos de volume de dispositivos legais. Então, quem tiver curiosidade, dá um Google aí no trabalho, da foto do Vinícius Leôncio, advogado mineiro, que tentou compilar a legislação tributária toda, né, toda, legal, infralegal, constitucional. Ele fez essa compilação e o resultado é um livro que conseguiu trazer isso, um super vademecum, que tinha mais ou menos de proporção 2 metros e tanto de altura, 2 metros e tanto de largura e 2 metros e tanto de comprimento, ou seja, 8 metros cúbicos de lei. E que dentro desses 8 metros cúbicos de lei, você consegue tirar uma palavra que vai gerar 15 anos de discussão. É isso que a gente tem no Brasil, uma legislação que vai e volta, igual a nossa reforma tributária aí do imposto de renda. Vai e volta, muda, entra dividendo, sai dividendo, agora é menos, agora é mais. A gente não sabe o que fazer. A empresa precisa tomar a decisão, porque o que acontecer vai impactar seus negócios, e ela não tem como decidir. Jurisprudência também instável, a gente tem, principalmente hoje, com a mudança de composição do STF, a gente tem um tribunal que não necessariamente vai seguir seus precedentes, isso acontece com todos os tribunais, mas está mais forte hoje, e isso também preocupa, porque aquilo que era permitido hoje já não é mais, né? Então, essa mudança de jurisprudência em uma situação que envolve reestruturação societária é horrível, porque você não reestrutura uma empresa do dia para a noite e depois se desfaz no mesmo dia. Você precisa de planejamento, precisa de acordo de acionistas, precisa de um monte de coisa, e a nossa jurisprudência é instável. E, por fim, está o fisco, que antigamente era o leãozinho bonitinho que a gente encontra em toda a santa apresentação que envolve a Receita Federal, que hoje ele não é só um leãozinho bonitinho, ele é um leão extremamente informatizado, ele tem um dos 3 supercomputadores mais potentes do mundo,
né? E até é legal, procurar no Google, que é um computador secreto, que ocupa um andar ali no subsolo, 3 pessoas têm acesso, é um negócio meio James Bond, assim, bem legal, e consegue fazer cruzamento instantâneo de informações, ou seja, tudo que você faz, ele sabe, tem como saber. Se você sonega, alguém fala sobre você, pode ser o seu fornecedor, pode ser o seu adquirente. Então, não dá mais para você achar que você vai cumprir a legislação mais ou menos, ou vai tentar uma economia, e vai no risco, eu vou girar a roleta e vou ver o que acontece. Você vai ter problemas, porque a Receita sabe o que você está fazendo. E o que acontece quando você recebe um auto de infração? Você pode até não estar errado, mas isso vai impactar a sua marca. Porque a gente sabe, quando sai no valor econômico, como sai? A empresa tal tem uma discussão sobre o dispositivo X da lei tal, que pode gerar discussões porque tem ali um termo que não é muito exato. Não, a empresa tal deve tantos bilhões, a empresa tal só nega tantos bilhões, já tem nem terminou o julgamento no CARF, mas já tem um julgamento popular. Então, isso acaba com a marca, isso prejudica a marca. E não adianta, o que você busca economia de tributos com o planejamento tributário, reduzindo custos, você vai perder em receita, então a empresa continua ruim. Então, o compliance, isso em todas as áreas, mas o compliance tributário também, ele tem como função otimizar e proteger o valor da organização, proteger essa marca, proteger o intangível da organização para permitir a sua longevidade, crescimento sustentável. É isso que a gente busca. E é por isso que as empresas vêm buscando agora esse resultado sustentável, o lucro sustentável, que os economistas estão dizendo, eles têm que adotar responsabilidades sociais, responsabilidades ambientais, porque é isso que o mercado exige, é isso que a palestra da professora Mili vai nos mostrar, porque o ESG é importante para o tributário também, porque as empresas passam a ter responsabilidade social, porque não basta só você cumprir a lei, você tem que ser boa cumpridora das leis, tem que ter uma imagem de boa cumpridora das leis. Porque se não tiver, adivinha o que vai acontecer? A sua imagem da sua empresa vai ser totalmente afetada. E a gente está no momento, se você pensar no marketing, né, eu gosto de falar de compliance porque é uma matéria interdisciplinar, e quando você fala de compliance, a gente tem que lembrar o momento do marketing que a gente está, que é o marketing 4.0. O que isso significa? Quando eu era moleque, o que importava era o marketing 1.0, ou seja, o produto bom e barato. Tanto faz de onde veio, tanto faz como ele foi produzido. A gente tinha uma comparação de preço, mais barato que levava. Era assim que funcionava. Depois mudou para o marketing 2.0, experiência do cliente. Eu quero mostrar que meu produto é único, eu quero mostrar que aquilo que os outros fazem pode até ser mais barato, mas não vai te dar a mesma experiência que o meu produto. Compre com o meu produto porque ele é único e vai te propor uma experiência diferenciada. E isso foi até mais ou menos uns 5 anos. E agora, isso também não é mais suficiente, porque o consumidor ele não quer mais só saber o que a empresa tem de preço e se a experiência dele vai ser boa. Ele quer saber se a empresa tem os mesmos valores, visão que ele. E não é à toa que todo santo site agora tem missão, objetivo e valor, porque isso é importante, O público quer se identificar com a marca. Se ele não se identificar com a marca, ele não compra. A pandemia que diga isso, né? Quantas empresas tiveram boicote dos seus mercado consumidor, porque adotou uma postura A ou B diante da pandemia. Então, dentro desse cenário, não adianta nada você fazer um site lindo falando que você tem preocupação com o pequeno produtor, que você tem preocupação ambiental, que está comprometido com a instituição XYZ de caridade, se aparece no Valor Econômico, eu falo Valor porque é o jornal que a gente mais vê dessas questões de notícia, mas qualquer jornal que seja, que a empresa está devendo, está sonegando 3 bilhões de reais. Não adianta. O que o mercado consumidor pensa? Olha o safado ali, o cara chega ali, coloca todo o discurso lindo, mas ali está igual a todo mundo, está roubando igual a todo mundo. Essa é uma mensagem popular. E é isso que acontece. Não adianta. Você perdeu o cliente, você perdeu o valor, você perdeu a sua marca aqui. Então, quando se fala em compliance, por que adotar esse procedimento de detecção, prevenção e mensuração do risco fiscal? Para você conseguir se antecipar de potenciais riscos e saber, vale a pena correr? Vale a pena adotar aquele risco ou não? Porque se você adota o risco e dá errado, você, de repente, essa questão da marca foi muito interessante. A Starbucks, ela fez um planejamento lindo, chama Double Arch Sandwich, lá
não só ela, mas várias multinacionais. E ele era, assim, juridicamente perfeito. Ele é elisão no seu sentido estrito. Problema, a tributação da renda que no mundo se paga, num país se pagaria 30%, no mundo se pagava 0,3%. Resultado, pessoas ficaram chateadas com isso porque elas pagavam seu imposto de renda normalmente, mas a empresa do lado não, né? Então, aquele cafezinho da senhorinha aposentada britânica pagava imposto de renda corporativo, Starbucks, multinacional gigante, não. Resultado, protestos no mundo inteiro, aliás, nesse caso, na Irlanda, no Reino Unido especificamente, mas tem outros casos de protestos também por causa dessa questão tributária. Então, pagar tributo, aquela função social do tributo, ela começa a retomar nos debates. Não estou nem dizendo que eu concordo, mas volta esse debate de qual é a função do tributo e qual é nosso papel ao pagar esse tributo e realizar essa função. Então, hoje não dá mais para brincar. Pô, Caio, agora eu fiquei preocupado, então eu vou adotar a postura conservadora. Muitas empresas estão dizendo, vou ser conservador. Primeiro, não é fácil, porque a gente nunca sabe se seguir a Receita Federal eu vou ter sucesso ou não, porque ela também muda de ideia e também não dá aquela certeza jurídica. Mas outra, né, pensando em preço do seu produto, do seu serviço, a gente tem 3 formas de precificação tradicionalmente na contabilidade de custos. A primeira, a mais tradicional, custo. Você pega o seu custo, soma uma margem de lucro e chega no seu valor final ali que você quer cobrar. Esse é a sistemática tradicional. Recebeu críticas porque não é única. Você pode fazer seu custo com base na concorrência, ver quanto o seu vizinho está cobrando e cobrar algo semelhante, ou então na demanda, quanto o seu consumidor ele agrega de valor. Aquela conversa do LinkedIn, de você tem que agregar valor e não preço, é isso. O seu cliente enxerga valor no seu produto, pode ser o dobro do preço, ele vai comprar. E é isso que a gente tem investindo. O Marketing 2.0 é sobre isso. Você fala que seu produto é único porque não tem concorrência a mais. E aí o seu mercado consumidor vai querer comprar de você. Pois bem, por mais que seja verdade que você use qualquer um desses 3, ou até os 3 ao mesmo tempo, tem um que você nunca vai poder fugir, que é exatamente o custo. Não adianta, você pode ter um preço muito legal para você, mas se ele não for maior que seu custo, ou você está praticando dumping ou você está falindo. Então, isso significa que você tem algum problema. E quando você fala em custo, a gente normalmente pensa no método do markup. O markup nada mais é do que uma metodologia que você usa um índice multiplicador para descobrir quanto do meu custo variável, ou seja, o custo associado à prestação de um serviço ou à venda de uma unidade do meu produto, eu preciso adicionar para que eu tenha um resultado sustentável para mim. E aí você acrescenta despesas variáveis, como intermediação, frete, ou outros tributos, e uma margem de contribuição, que é o seu lucro mais alguma coisa que você quer ter sobrando para conseguir pagar aquilo que as suas outras despesas, por exemplo, o IPTU, o aluguel, essas coisas. Então, onde a tributação entra aqui? A tributação entra, onde está bem óbvio aqui, na parte de baixo, na parte da porcentagem tributária, tributação sobre o consumo, ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Aqui é uma simplificado, tá? Na prática, o Brasil é bem diferente, porque a gente tem tributo por dentro, tributo por fora, né? Então, a gente tem ali uma situação mais complexa. Mas a tributação, de uma forma geral, está aqui embaixo. Mas também, quando você fala de créditos, né, créditos, a gente está falando de imposto a recuperar, então você mexe no custo variável também. Então, veja, 2 momentos em que a organização tributária vai fazer efeito no seu preço. Resultado, se você vai ser conservador, ou o seu tributo vai ser maior, ou o seu custo variável vai ser maior. Resultado, ou o seu preço de venda vai ser menor, aliás, vai ser maior, desculpa, você perde em competitividade, ou sua margem de contribuição tem que ser menor, você perde de lucro. Então, não é uma solução fácil você falar, quero ser conservador para obedecer à lei ao máximo possível. Esse é o nosso objetivo, ninguém aqui está falando para sonegar, mas você tem que tomar decisões, porque dentro daquilo que é possível fazer, das interpretações possíveis, que são, em princípio, corretas, e é natural que haja divergências entre contribuinte e fisco sobre o que eles entendem como correto, você precisa decidir, primeiro, quais divergências eu tenho, se primeiro é sustentável, quanto é sustentável, o que vale a pena brigar, não vale a pena brigar, vale a pena seguir aquela orientação ou não. Eu vou dar um exemplo só, Solução de Consulta 164 de 2021 da Receita Federal, ela concedeu ou reconheceu o direito a crédito referente a gastos com máscara e álcool gel dentro dos estabelecimentos das empresas, mas só da parte da produção. Faz sentido isso?
pô, o pessoal comemorou, Receita reconheceu, legal, mas ela restringiu a máscara, o gasto com máscara só para a produtiva, como se a Covid, que é uma doença contagiosa, só está lá na produção. Se o cara tem máscara na produção, mas chega lá na portaria, no RH, está todo mundo conversando e fumando charuto, está tudo bem, porque afinal é só na produção, né? Ali que vai ser importante ter a proteção para o PIS e COFINS. Você tem dois caminhos: consente com essa posição, solução de consulta, porque você está mais protegido, vai ter mais estabilidade, não vai ter contencioso, ou então você vai ter que brigar. Se você pensar num prestador de serviço pequeno, numa empresa que está ali no lucro presumido, talvez não valha a pena brigar mesmo. Bom, lucro presumido não vale porque não tem crédito, mas se for uma empresa pequena, realmente não vale a pena, se você tiver poucos funcionários, se você tiver no real, mas poucos funcionários. Mas se for uma grande indústria, aí você tem que colocar no papel, tem que mensurar risco, tem que verificar quais são as chances de êxito, o que tem que fazer para melhorar essas chances, para mitigar risco fiscal. É disso que se trata o compliance. Decisão de como cumprir bem a legislação tributária, como cumprir adequadamente a legislação tributária, saber quando tem que brigar, quando não tem que brigar. E como implementar o compliance, meu último ponto aqui, para não ultrapassar meu tempo, até porque o como é extremamente difícil, né? Você precisa... Tem dois grandes pilares que normalmente eu chamo: a gestão de obrigações tributárias, que envolve o planejamento, que envolve vamos dizer, a gestão de tributos mesmo, o uso de opções fiscais da legislação. Então, veja que o planejamento não está dentro do compliance, né? Então, quem faz a oposição compliance e planejamento está partindo da ideia que planejamento é uma aventura, planejamento é lícito, planejamento é errado. Não é, né? Estamos falando de elisão aqui, a fraude vai ser errada, seja no compliance, seja em qualquer lugar que você for. Agora, o planejamento lícito faz parte dentro da área de compliance. Qual nível? A empresa que vai dizer, a gente está falando de governança corporativa, cada empresa tem o seu padrão de governança, o apetite ao risco, então isso a gente vai ter uma resposta que vai ser diferente em relação a cada empresa. E além da gestão de tributos, temos também a gestão de obrigações acessórias, que é uma parte que eu gosto bastante, e cada vez está mais importante dentro daquele ambiente em que o fisco está altamente automatizado e muito mais presente nas nossas decisões. E, por fim, a governança corporativa, como a diretriz para que a gente possa tomar essas decisões de gestão de tributos, gestão de obrigações acessórias, e a auditoria para sempre nos trazer segurança naquilo que a gente faz. Então, dentro desse escopo, né, eu acho que a minha mensagem final, quando se fala de compliance tributário, é mais ou menos essa ideia aqui do ex-presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, que ele diz, né, é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Compliance é sobre isso, compliance é sobre você ter coragem e decidir quando vale a pena você arriscar para buscar um resultado melhor. Um risco fiscal, ele vai trazer vantagem se ele for bem mensurado, se ele for bem enfrentado, né? Então, ter uma postura de gestão de risco não é ser avesso a qualquer risco, mas ter o risco consciente, e assim você consegue melhor resultado, melhor preço, melhor competitividade, mesmo se você, eventualmente, ao fazer isso, você pode dar um passo a mais e tropeçar, isso faz parte do jogo. O que não dá para fazer é tentar tomar uma postura conservadora de plena obediência e passividade em face de todas as decisões infralegais que a gente tem pelos tribunais, ou pelos órgãos administrativos, pelas administrações tributárias, para tentar reduzir o risco, para ser amigo, para você não ter nenhum problema, porque isso vai gerar outro problema, não de contencioso, mas de preço e de competitividade. Com isso, agradeço aqui a paciência de todos por ter me ouvido, desculpa por ter passado alguns minutos, e agradeço mais uma vez a comissão pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, doutor Caio. Realmente, enquanto o senhor falava, eu pensava na nossa missão impossível, que é lidar com essas indas e vindas, não é só para o lado dos advogados, mas também para o lado da fazenda, são idas e vindas da jurisprudência, um ambiente de insegurança, quando, na verdade, o direito tributário deveria ser um ambiente da maior segurança jurídica. Me parece que, em algum momento no futuro, a Fazenda deve se aproximar dos contribuintes para participar também do planejamento e evitar essa massa de contencioso que a gente tem, que é irresolvível, né, para todos os lados.
Agora é a vez da doutora Florence Hare. Olha, me desculpa, não consigo. Eu tentei, ensaiei, coloquei no Google Tradutor, mas não saiu. A doutora Florence, ela é doutora e pós-doutora em Direito Tributário pela Universidade da USP. Ela é advogada, foi procuradora da USP, é fundadora do Instituto IDEA e é professora do mestrado do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBET. Obrigada, doutora. A senhora tem 15 minutos. Obrigada, Fernanda. Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite. É sempre uma honra poder participar de eventos como este, da OAB. Agradeço em nome da Tatiane Pisitelli, em nome da Fernanda Possebon, em nome da OAB, e fico honradíssima em ver o Caio, que já foi meu aluno e hoje já está aí voando, ao Fernando Scaff, que já foi meu professor e que tenho grande admiração, adoro os artigos super técnicos, a Meili Franco, em que também vislumbro aí tanta coisa interessante que ela produz, a própria Fernanda, né, que tem uma série de artigos técnicos e que, enfim, estamos todos juntos tentando decifrar esse direito tributário, decifrar essas loucuras de cenários, né, como o Caio falou, das compilações de tanta legislação, de tanta interpretação dessa legislação. E no que me tange hoje ao tema de tributação no agronegócio, eu tive de, obviamente, fazer um corte e optar pelo talvez o cenário mais espinhoso no agronegócio, que é o fundo rural, e justamente desenvolver aqui o que há de polêmico, o que ainda resta a ser discutido, a ser debatido, e as situações interessantes, né, do ponto de vista dos tribunais, principalmente quando nós contextualizamos isso, há uma discussão entre os próprios superiores tribunais, né, STF, STJ, de quem é competente para dar a palavra final. Então, acaba que é uma bagunça instituída, né, institucionalizada. Então, basicamente, o que hoje nós temos, né, o cenário do fundo rural no STF, ele, só para colocar aqui o ponto, o que já começa o complicômetro, né? Nós temos, para fins de analisar o fundo rural da pessoa física empregadora, nós temos 4 ações e uma resolução no STF, sendo que dessas 4 ações tem uma ainda objeto com julgamento suspenso. Até antes de entrar aqui, verifiquei como que estava o status, para ver se mudou alguma coisa, e a DIN 4395 está aguardando o voto vista do Dias Toffoli, que está concluso desde o dia 4/10 ao relator, até o momento, né? Então, isso para fins de decidir, finalmente, o fundo rural da pessoa física empregadora, esse julgamento suspenso, para fins de analisar a constitucionalidade da 10.256, o fundo rural instituído pela 10.256. A pessoa jurídica empregadora, e aí na questão da pessoa jurídica, a gente tem que distinguir a pessoa jurídica, a pessoa jurídica produtora rural da agroindústria, né? E essa distinção é relevante na medida em que nós temos 2 ações distintas relativas ao mesmo tema, que é o fundo rural sobre o CNPJ, só que uma veiculada pela CNI e a outra um recurso extraordinário que continua em andamento, ambas discutindo a mesma fundamentação
o mesmo artigo da Lei 8870 de 94. Então, só, num relance, num resumo bem rápido, cada lei e cada contribuinte, né, de sujeito passivo, na verdade, institui uma regra matriz própria. Então, cada lei tem um fundo rural específico que institui, dentro de uma mesma lei, é possível instituir vários fundos rurais, e esses fundos rurais estão sendo discutidos ao longo do tempo. Isso, só para dizer o que foi discutido da lei 8870 e da lei 10254, 10256, e a gente ainda nem está falando da lei que está vigente, 13606, que trouxe o Fundo Rural optativo desde 2018. E aí, só nessa nova lei, desde 2018, vigente, já tem alguns debates que foram judicializados, primeiro sobre a vigência dessas alíquotas reduzidas, que a gente sabe que houve uma redução, e por incrível que pareça, mesmo reduzindo-se a alíquota, houve um aumento de arrecadação, o que comprova que, na verdade, nem sempre o aumento do tributo, do valor do tributo, seja na base de cálculo, seja na alíquota, vai gerar nova arrecadação, porque tributos, de certo modo, confiscatórios, eles acabam gerando esse desconforto ou essa sensação de que não é justo pagar tanto, e acaba gerando evasões, e aí isso correlacionado ao tema do Caio hoje. Então, a redução do Fundo Rural trouxe trouxe os produtores rurais para dentro da legalidade. E aí é interessante observar, até nas discussões, nos debates de reforma tributária, o quanto que isso tem que ser levado em consideração. É um dado concreto de que, mesmo com redução de alíquota, houve uma maior arrecadação com o Fundo Rural instituído pela Lei 13606. Mas o fato é que, o primeiro debate, né, como houve um veto pelo presidente em abril de 2018, eu sigo a alíquota reduzida a partir da publicação da lei em janeiro ou a partir da promulgação? Isso já foi judicializado, tem precedentes pró-contribuinte no sentido da publicação. A questão da subrogação, ou seja, hoje a Lei 13606 não trouxe, assim como a 10254, não trouxe a figura da subrogação. E essa figura da subrogação do adquirente, ela foi revogada pela resolução do Senado expedida com base no recurso mata-bois. Então, a questão é, todos que trabalham com direito tributário sabem que responsabilidade tributária é uma matéria tão preciosa, tão cara para o Código Tributário Nacional, que foi elevada a um status constitucional, como se uma longa manos da Constituição lá no CTN. Então, a gente traz isso como norma complementar, como natureza de norma complementar. Então, a inexistência de uma normativa vigente que regule essa subrogação, que foi, na redação original, extirpada do sistema pela resolução do Senado, nos cria um vácuo legislativo no qual a subrogação não pode se estabelecer de forma presumida, né, na prática. Isso se dá tanto para o Fundo Rural quanto para o Senar. Então, só para elucidar alguns temas ainda remanescentes em relação a esse Fundo Rural novo da Lei 13606. E um tema que eu quero aproveitar, né, para trazer é o da base de cálculo do Fundo Rural. Por quê? Nós temos aí, né, após o julgamento do século da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
todo um desenvolvimento de subteses em relação a essa questão da base de cálculo. E aí há uma verdadeira bagunça instituída. Então, não só o contexto do fundo rural, que é cada lei traz um fundo rural diferente, uma regra matriz diferente com base no sujeito passivo, acrescente-se a isso a questão da base de cálculo, da construção dessa base de cálculo e da inclusão de receitas atípicas daquilo que podemos falar de receitas de produção, né? Então, muitas vezes, o fundo rural é colocado de forma paritária com o conceito de CPRB, né? da contribuição sobre a receita previdenciária sobre a receita bruta. E, na verdade, a CPRB, aquela que foi julgada pelo Alexandre de Moraes, pelo Dias Toffoli, como não podendo incluir tributo dentro desse conceito, é a CPRB baseada na Lei 12.546 de 2011 e que traz como base de cálculo o valor da receita bruta, né? É esse o enunciado. Então, sobre o valor da receita bruta. E aí, no voto do Alexandre de Moraes, o famoso voto do Alexandre de Moraes, ele coloca que, bom, então, a receita naquela linha da receita líquida com a receita bruta, se a receita líquida ela deve-se excluir os tributos para chegar na receita líquida, então, logo, na receita bruta estão os tributos. Esse raciocínio, ao meu ver, ele rechaça o conceito de capacidade contributiva, o conceito de base de cálculo como a dimensão quantitativa da materialidade do tributo, e traz uma série de inconsistências que o próprio ministro Marco Aurélio deixou muito claro no voto dele, a qual recomendo a leitura igualmente. Só que, no fundo rural, a gente tem na Lei 8212 algo a mais da CPRB, que é a base de cálculo definida ali no fundo rural é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção. Ou seja, a gente tem esse complemento que deve ser compreendido na conformação da base de cálculo. Ou seja, não é qualquer receita bruta, mas é a receita bruta proveniente da comercialização da produção. Então, aquele julgado do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, ele não deve se aplicar para o fundo rural na medida em que nós temos para o fundo rural instituído na Lei 8212, e o enunciado é expresso nesse sentido, e sendo expresso, nós não podemos simplesmente ignorar o que está na lei, o que está determinado na lei, ou seja, existe significado na medida em que o enunciado do fundo rural foi além do enunciado da CPRB, trazendo essa ideia de que qual é a receita bruta que está em jogo, que está dimensionando a materialidade do fundo rural, aquela proveniente da comercialização da produção. Ou seja, toda aquela receita que não está ligada à comercialização da produção, obviamente, está fora do fundo rural. Porque, de fato, nós estamos falando em atividades atípicas, atividades que não podem ser incluídas como produção, né, comercialização de produção, e, portanto, devem ser tratados como mero ingressos. Quais são? Nós temos vários exemplos: revenda de combustível, comercialização de energia, autoprodução de energia e os tributos, né? E aí é interessante pensar até nesse conceito de autoprodução de energia, porque, de fato, nós vamos considerar aí mais outros aspectos até extrafiscais. Vamos lá, se eu tenho uma crise energética como nós estamos vivendo e anualmente vivendo, a autoprodução de energia ela deve ser estimulada e não desestimulada, né? Então, acrescente-se a esse
né, aspecto todo que já estamos falando, esse elemento a mais a ser considerado. Poxa, faz sentido, e não só sobre a discussão do Fundo Rural aqui tratada, mas faz sentido fazer a tributação da autoprodução de energia em termos tributários, né? E isso não só do Fundo Rural, a sua inclusão no Fundo Rural, como também a sua tributação a título de ICMS. Nós temos de estimular, sim, a autoprodução como uma alternativa a essa crise energética. Então, já estou estourando meu tempo, teria muitas outras coisas a serem faladas, mas, de fato, aqui gostaria de colocar mais esse elemento de distinção para que a gente possa, de fato, levar para o judiciário, e esses assuntos estão ainda na crista da onda, são perfeitamente levados ao judiciário até a título de distinguishing, trazendo esse elemento de adesão entre o que está na lei, o critério material, com a base de cálculo, para dar organicidade àquilo que está sendo tributado, né? Muito obrigada e desculpa a ultrapassagem do tempo. Obrigada, doutora Florence. Bom, pelo adiantar da hora, já vou chamar nossa próxima palestrante, que vai falar sobre tributação e ESG, que é a doutora Meili Franco. A doutora Meili Franco, ela tem formação em Direito e em Contabilidade, ela é especialista em governança corporativa e compliance, ela tem um LLM pelo INSPER em Corporate Law, e ela é diretora da área tributária da Alstom e responde pela América Latina. Obrigada, doutora Meili. Muito obrigada, Fernanda, obrigada a todos pela presença e pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Vou só consertar aqui minha câmera. Bom, também para a gente manter aqui o tempo, vou agradecer muito rapidamente a todo mundo que está aqui presente nesse painel hoje, aos nossos participantes, e já vou entrar no assunto. A gente tem ouvido falar bastante de ESG, e eu falo ESG porque eu tenho sotaque baiano, eu sou baiana, caso alguém pergunte, então eu não vou falar ESG, eu vou falar ESG, tá bom? Só uma notinha pessoal. Bom, gente, muito se fala de ESG hoje em dia, e para muitas pessoas esse termo ESG remete sempre à questão ambiental. ESG é um acrônimo para Environmental, Social and Governance, e a gente sempre pensa em ESG como questão sustentável, questão ambiental, mudança climática, escassez de recursos. De fato, é bom que as pessoas tenham isso em mente, mas o ESG é muito mais do que isso. Ambiental, mudança climática, escassez de recursos, de fato, pertence a esse acrônimo, mas ESG é muito mais do que isso. Envolve no S questões sociais, que são talentos, diversidade e inclusão, que é uma pauta muito forte hoje em dia, relacionamento com stakeholders, eu vou falar um pouquinho de governança, tá? Traçar um histórico muito rápido de governança, então a gente já não tem mais a governança de shareholders, e sim de stakeholders, e de governança propriamente dito, que é o G, que são o quê? Boas práticas, ética e compliance, remuneração de executivos e conselheiros, tudo isso compõe a pauta ESG. Então, só para a gente ter em mente que é algo muito mais completo, muito mais abrangente. Mas aí vem a pergunta, ESG tem 3 letrinhas, onde é que está o T de tax no ESG? Eu vou chegar lá depois que fizer uma certa contextualização e trazer um contexto de como a gente chegou aqui. Bom, a humanidade, ao longo do tempo, tem se separado da natureza, tá? E aí, esses termos como desenvolvimento sustentável, educação ambiental, vieram de pensadores que perceberam que, poxa, tem algo errado no atual sistema de desenvolvimento. O que é que se pode fazer para despertar a consciência da humanidade para a finitude dos nossos recursos? Recentemente, um vídeo do T-Rex na ONU, na Assembleia da ONU, rodou as mídias sociais e no final ele fala "Don't choose extinction", e era uma chamada para a COP26, porque ele dizia, gente, olha,
eu fui extinto. Não vão deixar vocês humanos que isso aconteça com vocês também. Então, quem não viu, veja, porque é um vídeo muito, muito bacana, traz uma mensagem muito positiva, mas de consciência e reflexão e despertar, tá? E aí, esses termos e a necessidade, os termos de sustentabilidade, escassez, etc., foram evoluindo e a ONU criou os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e mais recentemente a pauta ESG ganhou bastante força. E isso vem ao encontro da necessidade que o consumidor de hoje tem de não querer mais a irresponsabilidade para com o meio ambiente. O setor privado, então, sentiu uma necessidade muito forte de tomar posturas responsáveis e o ESG surge não só como discurso, mas como uma métrica de avaliação de comportamentos corporativos. E então as empresas que têm adotado o ESG de forma séria e comprometida têm demonstrado que são mais lucrativas e têm sido reconhecidas como organizações mais bem-sucedidas. A carta aberta de Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é uma grande gestora de investimentos, todo ano ele envia essa carta para os CEOs e também para os seus clientes. E a carta de 2021, ela é feita sempre entregue no início do ano, endereça a mudança climática e a transformação de negócios em decorrência da migração para uma economia net zero, que é aquela que equilibra as emissões de dióxido de carbono. Então, vejam como esse tema tem ganhado relevância e está bem na crista da onda. Ontem, eu tive a oportunidade de ouvir o Yuval Harari, né, de Homo sapiens, Homo Deus, como a gente conhece, um grande pensador da atualidade, no Fronteiras do Pensamento, e ele mencionou que um dos grandes aprendizados da pandemia, logo no início de 2020, né, entre acho que abril mais ou menos, ele lançou um livro que eram 21 lições é outro, uma compilação de artigos sobre a pandemia, tá? Artigos curtos, é um livrinho bem pequeno. E ele voltou a mencionar, ele já tinha mencionado no livro, e ele mencionou ontem novamente, que um dos grandes aprendizados da pandemia é a colaboração. Não só a colaboração entre as pessoas, mas sim a colaboração entre os países, em especial nas grandes questões da humanidade, como as mudanças climáticas. Esse é um grande problema que só pode ser endereçado de forma coletiva, pois é uma preocupação coletiva, né? Vamos lembrar lá do T-Rex, não vamos escolher a extinção. Então, aqui eu já pulo para o Pacto Ecológico Europeu, ou Green Deal, que é bem recente, ele foi lançado no ano passado, segundo o qual a União Europeia propõe tornar a sua economia sustentável até 2030. Como? Para isso, foi cunhado o termo finanças sustentáveis, e esse termo expressa a orientação de se considerar as métricas ESG para nortear as decisões de investimento por parte do mercado financeiro. Com isso, a União Europeia deixa claro o seu posicionamento de que, olha, vamos sair do discurso, vamos para a prática. O investimento privado é crucial nessa transição para a economia neutra, uma economia não só neutra, mas resiliente, eficiente e justa no que se refere a clima e recursos naturais. Bom, para tanto, não vou entrar no detalhe do pacto, mas é só para a gente trazer a consciência de que isso, o discurso agora, a ação mais premente do plano ou do pacto, né, desse Green Deal, era criar uma linguagem comum, uma definição clara do que é sustentável, porque sustentável é uma expressão, mas o que é sustentável para mim pode não ser para você, pode não ser para sua empresa, pode não ser para sua organização. Então, o pacto trouxe a criação de um sistema de classificação ou de uma taxonomia. Então, se vocês digitarem lá EU Taxonomy, vocês vão direto para esse plano de metrificação e classificação, que nada mais é do que uma definição do que é sustentabilidade, do que é finança sustentável, etc. Esse regulamento, como eu disse, foi criado em 2020 e contém critérios para determinar se um dado produto ou atividade econômica são sustentáveis. É um sistema de classificação do que você faz, do que você vende, como é o seu sistema de produção. Então, você vai, através dessas definições, você vai se enquadrando nos padrões e você tem esse, como se fosse um carimbo de sustentável. É uma harmonização
tal qual as regras contábeis que a gente conhece hoje, como IFRS, IAS, CP6, foram trazidos desde 2008 para permitir a comparabilidade e facilitar a decisão de investimento. A gente só pode comparar coisas que são iguais, né? A gente não pode comparar banana com maçã. Então, esse Green Deal, ele propõe exatamente esse sistema de classificação e depois metrificação. Ainda não se tem tantos detalhes de como esse plano vai ser arredondado, mas o fato é que a União Europeia já deu alguns passos na construção desse futuro verde, né? Definiu uma meta, que é 2030, concebeu um plano de ação, que é o Green Deal, criou um vocabulário próprio, um sistema de classificação, que é esse EU Taxonomy, e vem trabalhando muito forte para tornar isso realidade. Então, tudo isso para dizer que o ESG está na mira dos investidores. Então, está no topo da lista dos grandes investidores e dos boards com relação à preocupação com o gerenciamento de investimentos, porque preservar, ter propósitos, ser lucrativo, acabam se conectando e gerando um ciclo virtuoso de perenidade e sustentabilidade. Só não pode ser greenwashing, que é aquela conduta de discurso sem prática e de compromisso sem entrega, tá? Acho que o professor Caio falou na sua fala sobre compliance que não basta dizer que faz, tem que mostrar que faz, né? Então, para fins de ESG, é exatamente isso. Hoje em dia tem muita empresa com discurso vazio, que é o greenwashing, mas hoje as pessoas estão muito mais conectadas e os riscos reputacionais aparecem. E muitas vezes você não tem tempo de se defender, nem tempo nem oportunidade. Então, assim, não basta falar, tem que falar, fazer, e depois a gente vai ver que tem que divulgar também, tá? Mas aí, gente, estou falando muito, mas onde é que entra o tax nisso tudo, né? Porque eu já falei de investimento, já falei de greenwashing, já falei de board, já falei de OECD, Green Deal, etc. Mas e o tax? Entra onde? Até agora eu não falei, né? Bom, tem muito tempo que a política tributária deixou de ser relegada a uma função de back-office pura e simples na área de tax. Antigamente, a gente falava que, a função fiscal ainda né? Apurar, pagar e informar. Mas isso continua acontecendo, o compliance continua forte, né? Está aí o professor Caio que reforçou todos esses conceitos, mas hoje o tax não é mais só aquele pessoal que emite nota fiscal, há muitos anos que não é só isso, tá? A política tributária deixou de ser uma função de back-office pura e simples e hoje está na agenda do board e do CFO. Na Alstom, que é a empresa onde eu trabalho, a função de tax é uma das áreas de finanças, sim, mas a gente não responde ao CFO local, a gente responde ao CFO global, que responde ao CEO global, ou seja, estamos lado a lado com finanças, o hard finance, mas a gente já está, e isso acontece com várias empresas globais, já estamos elevados àquela categoria de, olha, eu não sou back-office, eu faço parte da estratégia, eu ajudo a entregar a estratégia, porque sem estratégia tributária não existe estratégia de negócio, tá? Então, isso reflete o tax como não só área de apoio, mas como protagonista e detentor da responsabilidade de entregar a estratégia, tá? De salvaguardar a importância da estratégia fiscal como parte da estratégia do business. E aí, com grande poder vem grandes responsabilidades. E assim, a área de tax, ela não simplesmente ganhou importância por ser importante, mas ela é um agente de governança, não só pelo ponto do compliance, que tem que cumprir e acabou, professor Caio de novo, mas porque o tax ele tem a obrigação de zelar pela governança tributária e gerenciar riscos na execução da estratégia da empresa. E assim, eu entro no ESG, depois desse blá, blá, blá todo, depois dessa longa jornada, para começar pelo final. ESG, eu vou começar pelo G de governança, porque, na minha opinião, sem governança não existe ESG. Então, o tema da governança é muito importante, tem que ser cuidado por diretores e conselheiros, como a gente sabe, o objetivo de toda companhia é lucro, está inclusive na lei das SAs, mas a função social também está na lei, e ela deve ser obedecida pelos acionistas, pelos diretores. A questão é que não há uma definição clara, legal, do que seja a função social e como ela deve ser alcançada. Então, aí entra a métrica ESG para tornar esse conceito mais palpável
através da discussão e da metrificação dos elementos que compõem o ESG. Então, de certa forma, o ESG está ajudando a tangibilizar esse conceito de função social. E aí, como isso se relaciona com o TEX? Bom, aí a gente traça, de novo, um caminho entre governança corporativa e governança tributária. A governança, como a gente sabe, a governança corporativa é um tecido que une as organizações. Então, regula o relacionamento com os sócios, conselho de administração, stakeholders, shareholders, e não é possível a gente falar de governança corporativa sem falar de governança tributária, porque se essa não for efetiva, origina diversos problemas na organização. Informações imprecisas, intempestivas, riscos fiscais, autos de infração, impactos no balanço, riscos reputacionais pela adoção de práticas que são pouco ortodoxas. Então, quando a governança corporativa funciona somente na teoria, isso significa um claro descasamento, um desalinhamento entre a estratégia do negócio e a estratégia fiscal. A empresa tem que, claro, definir a sua estratégia para que todos os pilares definam as suas estratégias alinhadas com a grande estratégia do business. E o TEX não pode ser dissociado disso. Então, nesse momento, entra em cena a governança tributária, porque vai auxiliar a empresa a cumprir os seus objetivos do negócio. Você tem que pagar, como eu falei, função fiscal. Você tem que pagar os tributos corretamente no prazo? Sim. As organizações, elas são criadas para dar lucro? Sim. A gente não precisa ter vergonha de dar lucro, né? Porque é assim que a gente remunera os acionistas, os nossos investidores, as nossas pessoas, a gente cria valor para a sociedade através do lucro, tá? Então, quando eu obtenho lucro, necessariamente eu tenho que pagar o meu tributo, porque eu não consigo atingir o meu objetivo social sem cumprir a minha função social. E a função social do tributo é devolver para a sociedade aquilo que eu obtive com a própria sociedade. Receita, lucro, tributo. Não há como a gente se afastar disso. E eu tenho que pagar o meu fair share of tax. Então, quando você cumpre os requisitos de governança tributária, que é o G do ESG, quando você está atento ao cumprimento das suas obrigações, o cumprimento da sua função fiscal para atingir a governança tributária, sua empresa fica menos suscetível a desembolso desembolso de caixa desnecessário, a riscos fiscais, a contingências inesperadas, as más surpresas que todo CFO, todo C-level detesta, surpresa, seja ela boa ou ruim. E tudo isso faz com que o seu negócio tenha mais perenidade, porque ela caminha para a sustentabilidade dos negócios também. Então, esse é o panorama do G, que para mim é o pilar mais importante do ESG. Tá? Então, caminhando agora para o S do ESG, como eu falei, o tributo é a maior contribuição que uma empresa pode dar a uma sociedade, porque aqui a gente fala um pouco de política tributária, etc. A gente precisa devolver, né, recursos para a sociedade, porque a gente obtém os nossos através do que a gente vende, do serviço que a gente presta, etc. E aí, como eu falei, se o objetivo é lucro, nada mais justo que isso seja devolvido através de tributos. Então, a gente já viu também que existe a evolução do capitalismo de shareholder para o capitalismo de stakeholder está conectado com o propósito, que é o seu porquê, o why da sua empresa, é cada vez mais importante. A empresa tem sim que ser compliant sempre, mas ela também deve ser responsável em termos de tributos. Não basta simplesmente pagar, informar e apurar certinho e tal. Ela tem que ser responsável, ela tem que ser transparente, que é um dos pilares da governança corporativa. E ser transparente, ela significa ser coerente entre o que você faz e o que você reporta. Eu mencionei no início da minha fala que não basta fazer, você tem que dizer o que está fazendo também, tem que falar, e você tem que ser coerente, não basta o discurso vazio hoje em dia não se sustenta mais. Você tem que fazer, dizer que faz e ser coerente com teoria e prática. Então, quanto mais a empresa reporta a sua política fiscal ou tax policy, como é o termo que se usa, a sua gestão de risco, as suas boas práticas, mais a empresa demonstra honestidade, integridade sobre o seu comportamento na execução da estratégia fiscal e evita riscos reputacionais. Ela mostra à sociedade que ela não usa de estratagemas para obter lucro, nem obter receita, nem fazer negócios, nem lidar com fornecedores e clientes. Ela mostra que é confiável, digna de investimentos e íntegra.
como eu já ouvi aqui hoje também. Então, vejam que está tudo conectado. Aliás, as boas práticas associadas ao princípio da responsabilidade corporativa em matéria tributária repercutem também no mundo empresarial de várias formas. Um exemplo que eu gostaria de dar é a recente inclusão do índice Dow Jones de sustentabilidade, o DSJI, contempla um item chamado estratégia tributária. Eu não sei se todos conhecem esse índice, o índice Dow Jones é bastante conhecido, mas existe o índice Dow Jones de sustentabilidade dos negócios. E esse item pretende verificar o envolvimento daquela entidade que reporta o relatório em situações de cunho tributário que podem gerar um dano reputacional. Então, tem um questionário, a empresa responde e o índice vai servir de mais uma referência para a alocação de recursos por parte dos gestores e aí estimula a responsabilidade corporativa e ajuda no desenvolvimento sustentável. Então, quais são essas perguntas, muito rapidamente? Política fiscal, abordagem tributária, disclosure de informações periódicas e tempestiva de informações de natureza tributária, transparência na carga tributária efetiva ou alíquota efetiva ou effective tax rate, ETR, razões pela qual a sua ETR cresceu ou baixou, uma avaliação profunda de riscos tributários, a presença ou a operação em paraísos fiscais. Então, quando você responde esse questionário, o relatório te diz onde você se situa e como você é comparável em termos de responsabilidade corporativa / fiscal em relação aos seus pares que estão nesse relatório também. A Alstom está nesse índice há 10 anos, tá? E nós temos uma responsabilidade muito, muito forte com os nossos shareholders, stakeholders, em termos de alíquota efetiva, tax cash, riscos e política tributária. E já finalizando, gente, não vou entrar no detalhe aqui de green taxes ou carbon taxes, tá? Porque isso seria uma fala à parte, mas aqui é mais um apanhado do tributação ESG. Então, sem entrar no detalhe do que é cada um, mas a questão da sustentabilidade, ela deve ser levada em consideração também na estratégia do negócio. E como é que você faz isso? Juntando o environmental com a sua estratégia. Bom, você tem que, de novo, ser responsável, você tem que endereçar os seus riscos ambientais, você tem que adotar práticas sustentáveis, e quando você faz isso, você acaba acessando recursos mais baratos, você torna a sua empresa mais eficiente em termos de caixa, em termos de alocação de recursos, você gera mais recurso, mais receita, mais lucro, mais tributo. Então, vejam que é um grande ciclo virtuoso quando você atende às métricas de ESG, né? E aí você consegue também otimizar a cadeia de produção, você consegue ser menos poluente, menos destruidor de recursos, mais sustentável, você consegue mostrar para os seus stakeholders que você tem uma prática bastante sustentável na sua produção, na sua prestação de serviços. Só que, mais uma vez, não basta fazer, há que se divulgar os feitos. E como exemplos, aqui para finalizar a minha fala, eu trago exemplos de iniciativas de reporting e divulgação que ou já foram implementadas ou estão em processo de implementação por órgãos internacionais que definem standards, tá? E boas práticas sobre o tema. O Green Deal, como eu já mencionei, desde 2020, tem reportes da OCDE que não são novos, que fazem o tracking de carbon pricing, sejam eles que são carbon taxes e as emissões de carbono, né, que é aquele mercado de venda de créditos de carbono. Existe também uma métrica, um standard definido no American Jobs Plan, que está dentro do Made in American Plan, do presidente Biden, que traz incentivos fiscais para energia limpa. E, por fim, recentíssimo, o Climate Related Disclosure Prototype, que é um draft emitido por um órgão técnico ligado ao FRS, foi publicado semana passada, dia 3 de novembro, que trouxe estándares de identificação, mensuração e divulgação de informações financeiras relacionadas a impactos climáticos, basicamente riscos e oportunidades. É um draft bastante extenso, né? Bastante detalhado, ainda em draft, mas é recentíssimo. Então, vejam que não basta fazer. Agora, as empresas o mercado como um todo tem caminhado para tangibilizar cada vez mais os conceitos de ESG e estandardizar, trazer critérios para identificar, mensurar e reportar as boas práticas e assim tornar as empresas
mais consistentes entre discurso e prática. Então, por fim, é importante dizer que ESG não é um modismo, não é novo, não existe, não foi lançado agora em 2020, não. Agora as coisas estão se tornando mais concretas, mas é claramente uma tendência de se evoluir da narrativa para a ação, e essa metrificação tem tudo para trazer mais valor para as empresas, e o TEX está claramente alinhado a essa estratégia. Tá bom? Agradeço mais uma vez e bom painel a todos. Nós que agradecemos, doutora Amélie. Realmente o desenvolvimento sustentável parece que favorece, tende a favorecer a sociedade, o país, não só a empresa. O crescimento sustentável tomara que seja não só uma moda, mas seja efetivamente implementado, porque ganhamos todos pouco quando agimos à margem daquilo que deveria ser, que é realmente cumprir aí, cada um cumprir sua função social. Foi muito esclarecedor, obrigada, e muito complementar ao que o doutor Caio Takano trouxe também, foi bastante interessante essa exposição. Agora, para falar sobre privatização, nós temos o professor Fernando Facuri Scaff, ele é doutor pela Universidade de São Paulo, livre docente também pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Universidade Pisa, professor titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo e advogado. Ele vai falar sobre privatização. Obrigada, doutor Fernando Scaff. O senhor tem 15 minutos. Bom dia a todos que estão na sala e aos que nos ouvem. É sempre um prazer estarmos juntos e espero poder colaborar com a compreensão deste fantástico painel que está sendo apresentado. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da OAB São Paulo. Vou aqui nominar a Raquel Preto, que é uma parceira de longo tempo e uma mulher fantástica, um trabalho enorme que desenvolve, e a Tatiane Piscitelli, que também é profissional da melhor qualidade, que tem desenvolvido um belo trabalho à frente da OAB. Então, nominando a elas, agradeço todos da organização, inclusive a Fernanda Santiago, que está presidindo esse painel, e a Fernanda Possebon, que está nos auxiliando nesta coordenação toda. Muito obrigado a todos. Bom, para tranquilizar quem nos ouve, afirmarei primeiro que vou cumprir o tempo. Acho que esse é um pedaço importante para todos e nos permitirá ouvir o professor Heleno, que entrará na sequência. Portanto, em linhas gerais, quero destacar alguns pontos. Primeiro ponto é da oportunidade do temário. Esse é um ponto importante, porque esse painel é sobre tributação e desenvolvimento econômico. Aqui tem um ponto, que é nós deixamos de lado analisar apenas o formalismo jurídico. Ele é importante, ele é necessário, a teoria da norma é relevantíssima, mas não esgota todo o âmbito do direito. A exposição da Florence, do Caio e da Meli apontam para isto, porque existe um âmbito de discussão jurídica que é extremamente importante, tá certo? E que se coaduna, se soma às questões formais. Então, usar ou pensar o direito tributário como um instrumento de desenvolvimento econômico é um passo importante e este painel aponta para isso. Então, esse fica um primeiro registro. Segundo, o tema que me foi incumbido, tributação e privatização, análise crítica e contextual. Qual a ideia aqui colocada? Vamos ver. Vou tentar, primeiro, contextualizar a ideia e depois pegar dois exemplos. Dois, para a gente não tratar apenas de teoria, mas usar a teoria na prática. Comecemos pela parte teórica. Na parte teórica, o que é que se identifica, pessoal? Tanto a forma de tributação quanto a forma de privatização são modelos de arrecadação
pelo Estado lato sensu. Ou seja, pode-se tributar pode-se arrecadar através de tributação, e aqui nós temos um modelo perene, porque as tributações, como regra, são contínuas e indefinidas no tempo. Estas tributações, sempre que houver o fato gerador, sempre que houver a hipótese de incidência, estiver formatado dentro dos critérios de tipicidade e legalidade, ela vai incidir. Por outro lado, a privatização é uma forma pela qual se pode arrecadar também, não no âmbito tributário, mas através da venda do patrimônio público, que pode se dar, ou, regra geral, venda, tem a privatização da Eletrobras aí sendo pautada em curso, acho até que já foi aprovada a lei nesse sentido. Tem também em debate a privatização dos Correios. Qual é a lógica? Venda completa do bem, arrecada-se a partir daí. Outra possibilidade de privatização é a privatização através de um sistema de, vou usar a expressão, larga, outorga, delegação de algumas atividades. Vou dar um exemplo que fica mais fácil para quem conhece a cidade de São Paulo, e falo porque estou aqui perto do estádio do Pacaembu. Recentemente foi delegada outorga do estádio do Pacaembu para iniciativa privada, por não sei quantos anos, e quem obteve a outorga, empresa privada, pagou vários milhões para o município de São Paulo neste sentido. Então, aqui, o primeiro ponto é, tanto a privatização, lato sensu, quanto a tributação são formas de o Estado arrecadar receitas. Ok? Qual é melhor? Ou aqui a discussão vai longe e tem um perfil ideológico colocado. A partir do ponto de vista ideológico, você pode dizer que deve-se privatizar tudo ou não, deve-se estatizar tudo. Não vou entrar neste caminho. O que vou comentar é o seguinte: há uma diferença que deve ser considerada intertemporal. Por quê? Porque se em algumas atividades que são hoje colocadas na mão do Estado, o Estado arrecada tributos e arrecada pela atividade empresarial desenvolvida, quando vende o patrimônio, ele só vai arrecadar por tributos. Portanto, aqui se tem uma questão estratégica de política pública, o que é diferente de tão somente optar por um lado ou por outro. Qual é a estratégia colocada? O que é que se pretende fazer a partir destes pontos? Então, cada governo, infelizmente votamos no governo A, B, C, aí vai escolhas da maioria, vai dizer é melhor seguir um caminho ou outro. Porém, o que não se pode perder de vista é a diferença dos dois modelos. Num, arrecada-se pela atividade empresarial, qualquer que ela seja desenvolvida, e pelos tributos. No outro, vende-se o patrimônio, consegue-se o dinheiro de imediato, e a partir daí, só pela tributação se vai receber novas receitas. Ora, se isso está entendido a partir daqui, e está entendido também que é uma questão de estratégia política, pública, qual o desdobramento? Quais os dois casos que eu quero comentar com vocês? Vou comentar um caso primeiro, que é o caso da Petrobras. Tá certo? Todos estamos sofrendo de maneira direta ou indireta com o aumento do preço dos combustíveis. Florence acabou de comentar da questão de combustíveis, energia e outras coisas na questão da tributação. Eu vou me centrar apenas, não da energia como um todo, apenas a questão dos combustíveis. O que é que se tem na pauta? Por um lado, há quem diga, vamos privatizar a Petrobras. Isso é um problema, essa empresa é um problema, só me traz desgosto, só me traz atrapalho. Ora, se for este o caminho a ser efetivado,
nós estaremos abrindo mão de um patrimônio estratégico, no meu ponto de vista estratégico, não sei por quantos anos ainda, talvez uns 30 anos no máximo, tá certo? De uso dos recursos petrolíferos, minerais, que são recursos esgotáveis, mas também estratégicos. Hoje são importantes para colocar combustível nos meios de transporte. Amanhã, não sei, talvez o carro elétrico barateie, talvez você possa colocar o carro elétrico abastecendo na porta do seu escritório, sei lá, é outro modelo para o futuro. Mas hoje é uma questão estratégica. O fato é que hoje a União arrecada PIS, arrecada COFINS, eventualmente arrecada imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro, tributariamente das operações da Petrobras. E mais, tem arrecadação não tributária sobre os dividendos. É só olhar bem, todo mundo conectado, pessoal. Essa história de aula presencial não tá colocada. Então, deem um Google. Todo mundo conectado, dê um Google. Vejam quanto deu o lucro da Petrobras no último trimestre. Isto é receita pública. Portanto, no sistema hoje tem duas fontes de renda para a União, como acionista e, por outro lado, pelas receitas tributárias. Se privatizado, opção política, só restarão as receitas tributárias como receitas correntes. Não esgotei a Petrobras, vou por outro aspecto. Além disso, tem toda a questão da arrecadação estadual. Porque, claro, tem o ICMS. Claro, esqueci de falar da CID, ok? Tem a CID também no âmbito federal. Vamos falar agora do âmbito estadual. Tem todo o ICMS no âmbito estadual, tá certo? E aí vem a questão, puxa, se eventualmente for privatizada, não haverá mais ICMS? Não haverá mais PIS, COFINS e, eventualmente, imposto sobre a renda? Haverá. Nós teremos PIS, COFINS, imposto sobre a renda, teremos ICMS. E será que o ICMS vai compor o preço da gasolina? Claro que vai compor o preço da gasolina, do álcool, do etanol, não tem a menor dúvida. E mais, será que este ICMS será mais barato? Senhores, se ele é ad valorem e não por alíquotas fixas, ele é, claro, uma proporção do preço do bem. Aí alguém dirá, pô, mas a Petrobras privatizada, você terá maior concorrência. Em termos, vamos olhar, já é privatizado há muitas décadas toda a distribuição de combustível. Nós, quando passamos na rua e vamos abastecer o nosso carro, podemos abastecer nos postos de gasolina da bandeira 1, 2, 3, até para a própria distribuição, o varejo da gasolina, que era da Petrobras, foi recentemente vendida. Então, tudo isto nos coloca numa situação de que uma parte já foi privatizada. Então, vamos privatizar o refino? O refino é privatizado. Já é, tá certo? Não só com a Petrobras, como outras refinarias que existem aí. Recentemente, uma refinaria em Manaus, no Amazonas, foi vendida. Foi vendida, tá certo? Era da Petrobras, anteriormente havia sido era da Petróleo Sabá, foi vendido, e, nesse sentido, privatizada também. Vamos privatizar a extração? Será que isto muda o padrão? Não sei. Já foi privatizado e com concorrência. O monopólio da extração hoje também não existe mais monopólio da extração. Isso foi alterado, acho que no Fernando Henrique ainda, no governo do Fernando Henrique. Então, fica colocada. O problema aqui não está nem na tributação e nem a solução está na privatização, porque nesta cadeia muita coisa já foi privatizada. O problema está na política de preços. Ok, não cabe aqui discutir a política de preços, fica como notinha de rodapé, uma notinha de rodapé oral, não sei se já tinham visto isso, mas eu adoro fazer isso, uma nota de rodapé para pensar e analisar uma outra oportunidade. Faço isso porque tenho poucos minutos e vou para o segundo exemplo.
O segundo exemplo que vincula privatização no sentido lato, não só venda, mas também outorga, delegação de serviços públicos, se verifica recentemente numa grande alteração que foi feita, acho que foi no ano passado, que foi feita na Lei 11.445 de 2007. A alteração foi feita por uma lei de 2020, a Lei 14.026. Do que eu estou tratando? Taxa do lixo. Taxa do lixo. A taxa do lixo que determina que as prefeituras, tá certo, o que for, saneamento básico, taxa de resíduos sólidos, para usar, Meli, uma expressão mais ESG, entendeu? Eu adorei a história do não é ESG, é ESG, gostei. Eu sou paraense, eu também acentuo, fica tranquilo. Então, a ideia, senhores, da taxa do lixo é uma questão muito peculiar. Todos sabemos a teoria das taxas, não vou explicar a teoria de taxa aqui, taxa de serviço público, a questão que o serviço tem que ser prestado diretamente, etc. Pergunto, como esta taxa pode ser cobrada em concreto de cada qual das unidades residenciais? A resposta será simples. É só apurar o volume ou apurar o peso. Pelo peso e pelo volume, você vai poder cobrar, claro. Vamos para o concreto. Como é que se vai apurar o peso e o volume de lixo? Vou ficar só no residencial, ok? Vou tirar construtoras, vou tirar hospitais, só dos residenciais. Como é que vai fazer, Caio, verificar quanto a tua residência produz de lixo? Não, são 100 litros, 200 litros, ou o volume, litros por volume, ou peso. Quer dizer, como é que isso vai se concretizar em sentido efetivo? Ora, qual é o ponto aqui colocado? Que diz a lei? Você vai lá na lei. Ela sempre coloca do lado taxa ou tarifa, taxa ou tarifa, taxa ou tarifa. Ela coloca de maneira concomitante. Por quê? Porque se for delegado, vai para tarifa, vai para preço público. Indo para preço público, toda esta história de segurança jurídica tributária, própria das taxas, própria do sistema tributário, deixa de existir, e aí delegado vai para a empresa cobrar como preço público. Reparem, o que é que está sendo colocado na norma? Uma indicação de que não tentem cobrar, isso vai ser judicializado o poder público. Deleguem, deleguem, deleguem para que isto possa ser cobrado como tarifa, preço público. Deixem dessa história de estrita legalidade, mensuração, divisibilidade, referibilidade, deixa tudo isso e toca a vida. Onde é que eu quero apontar? E aqui fechando dentro do meu tempo, que está quase se esgotando. Que a lógica de, por um lado, nós termos privatização e, por outro lado, nós termos tributação, é uma opção política, mas que traz reflexos na arrecadação. Por quê? Porque, a partir daqui, o modelo econômico que vai ser desenvolvido será completamente diferente, a fórmula de arrecadação será completamente diferente, o serviço prestado será completamente diferente, e por fim, usa-se muitas vezes o discurso da privatização como um pano de fundo retórico para tentar resolver problemas que não estão no ponto da privatização. Portanto, quero fechar esta exposição neste fantástico painel que envolve análise crítica de tributação e privatização, tributação e desenvolvimento econômico, juntando não só a parte do direito econômico, como a parte do direito financeiro e a parte do direito tributário, para dizer que esses modelos são importantes e não se esgotam numa análise meramente formal de uma situação ou outra isoladamente considerada. Portanto, como disse a Meli há pouco, tá tudo junto, está tudo embolado, não é isso, Meli? Ou então está tudo conectado com as questões ambientais. Ou seja, o fracionamento não nos ajuda
em toda esta operação. É nesse sentido de uma operação conjunta e de uma análise conjunta que eu encerro mencionando que a fórmula jurídica adequada está conectada em todos esses aspectos e se trata de uma opção política que, felizmente, podemos fazer periodicamente ainda neste país. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Fernando Scaff. Realmente, sempre que eu penso em privatização, eu fico imaginando como são feitos os cálculos. Volta e meia aparece mais uma ou outra novidade de alguma empresa pública que se pretende privatizar, e não se sabe nunca se todos os fatores foram considerados nesses cálculos, e é muito ligado ao nosso desenvolvimento, estratégico, inclusive, porque existem setores que o cálculo não é simples, o cálculo não é um cálculo objetivo, é um cálculo que envolve uma série de outras atividades, enfim. E aí... estratégica, isso que o pessoal perde de vista, não é só grana. Exatamente. Eu, quando penso nos Correios, fico muito preocupada, em especial, mas eu fico pensando naqueles ribeirinhos que moram, naquele pessoal que mora em lugares quase inalcançáveis, se eles vão continuar recebendo correspondência ou não, por exemplo, só um exemplo, enfim. Mas nos caminhamos aqui, estamos bem apertados no nosso tempo. Agora nós temos ainda o professor Heleno Taveira Torres, o professor livre-docente em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP, é doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Pernambuco, e ele é professor titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo. Também é professor das melhores matérias da Universidade de São Paulo. Falo isso só porque eu fiz as últimas duas que foram disponibilizadas. Obrigada, professor. O professor vai falar hoje sobre tributação e desenvolvimento sustentável. Isso mesmo, só um minutinho. Pronto. Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se... Está bem? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Ótimo. Bom, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, queria saudar a Fernanda. É um prazer reencontrá-la aqui conosco também. Professor Fernando Facuri Scaff, todos os demais integrantes desse painel. Peço desculpas pela demora, eu estava fazendo uma conferência de encerramento aqui no Congresso da ABRADET, juntamente com a ministra Carmen Lúcia, o professor Humberto Ávila, a professora Isabel, então tive aí uma dificuldade de horário. Mas queria saudar também minha querida amiga Florence Hart, que vejo aqui presente, também a Neile Franco, Fernanda Possebon, Caio Tacano, prazer estar com vocês, e também a professora Raquel Preto, a professora Tatiane Pittitelli, enfim, todos que estão envolvidos na organização desse belíssimo encontro. Coube a mim tratar do tema sobre tributação e desenvolvimento, uma questão mais focada na sustentabilidade, mas é indiscutível que a Constituição brasileira ela fez uma opção pelo desenvolvimentismo. Nós temos uma Constituição que, desde os princípios fundamentais, digo isso no que concerne ao artigo 3º, quando diz que são objetivos fundamentais da República, né? Tem-se ali a preocupação imediata com o desenvolvimento regional, social, com o combate à pobreza, né? Erradicação da fome. Então, esses são objetivos da República Federativa do Brasil. E, como objetivos, logicamente, eles devem orientar, conduzir todas as ações
e a matéria tributária não é diferente disso, porque ela é parte de todo esse conjunto de elementos, de dados, que vão construir, né, as condições, os critérios que estarão à disposição da Constituição financeira para atingir os objetivos constitucionais. A Constituição é feita de regras, princípios, mas também ela tem fins e valores constitucionais a serem realizados. Dentre esses fins e valores constitucionais estão aqueles atrelados aos do desenvolvimento, tanto regional quanto o desenvolvimento social. A sustentabilidade, ela é a integração de tudo isso, que nós tenhamos um desenvolvimento regional, um desenvolvimento social sustentável, significa que, logicamente, isso não se faça com sacrifício do meio ambiente, não se faça com sacrifício de outros valores igualmente previstos e preservados pela Constituição, porque a Constituição também preserva o meio ambiente. Mas nós sabemos que o meio ambiente não é só o meio ambiente, e aqui, da natureza, ou não apenas aquilo que corresponde aos biomas, a parte, digamos assim, verde ou animal, que integra esse conceito que comumente entendemos por meio ambiente. Nós temos, sigo aqui, ensinamentos de vários professores de direito ambiental, professor, vamos lembrar aqui, o professor Fiorilo e tantos outros, não é, que discutiram muito a questão do meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente da cidade. Quer dizer, esses contextos de meio ambiente que vão permitir que o homem e a mulher na sociedade possam realizar e concretizar aqueles fins e valores constitucionais. Então, é nesse sentido que o meio ambiente cultural, o meio ambiente, não é, natural, ou mesmo tecnológico, enfim, todos esses aspectos estejam integrados, mas, obviamente, orientados segundo esses fins e valores constitucionais. E aí nós temos o acoplamento na Constituição financeira, da Constituição econômica, com aquela dos instrumentos tributários aptos a desenvolver essa necessária conexão. É importante demarcar aqui, como hermenêutica de uma teoria do direito tributário do desenvolvimento, que a Constituição ela fez uma escolha pelo desenvolvimentismo. Muitas vezes eu até acho graça quando alguns economistas se dizem não serem desenvolvimentistas. É uma escolha possível, mas impraticável no Brasil, porque o Brasil tem uma Constituição que já fez essa escolha. Ela não tem opção, ela não deu opção aos economistas brasileiros de querendo ser desenvolvimentistas ou não desenvolvimentistas. Qualquer economia que se desenvolva no Brasil terá que acompanhar os limites constitucionais. E este foi dado e está previsto e esculpido nos princípios do artigo 170, como sendo uma Constituição que envolve, na ordem econômica, o desenvolvimento nacional. Então, o conceito de desenvolvimento nacional integra, por assim dizer, a ordem econômica brasileira, e se nós fizermos uma busca, não quero aqui me limitar por aspectos quantitativos, bastaria a única menção do artigo 3º e já seria suficiente para que eu pudesse confirmar essa minha posição. Mas, se vocês fizerem uma busca pelo nome, pela palavra desenvolvimento, certamente a Constituição apresenta significativamente algo em torno de umas 70 vezes que ela usa o termo desenvolvimento, o que mostra a importância, a preocupação e o esforço da Constituição em desenvolver o Brasil, no sentido tanto social, tanto econômico, mas também no sentido cultural, tecnológico, em tantos outros aspectos. Por isso, nesse acoplamento entre a Constituição financeira e a Constituição econômica,
o sistema tributário ou a Constituição tributária, em termos materiais, aqui essa distinção é feita em termos materiais, apresenta os instrumentos à disposição do Estado para realizar ou concretizar essas medidas. O que é curioso nesse caso, professora Meli Franco, é que quando nós olhamos para o sistema, ou pelo menos as propostas de reforma tributária, né, nós lamentamos o conjunto oferecido à sociedade, porque percebemos que há um propósito de arrecadação, mas que veio desprovido. Você não encontra em nenhuma dessas propostas de reforma tributária instrumentos de consideração ou de proteção à sustentabilidade. São reformas que foram apresentadas recentemente, todas elas malograram pela sua péssima qualidade técnica, pelo descasamento com a realidade, com as demandas da contemporaneidade, não é? E, lamentavelmente, nenhuma delas afirmou ou trouxe para o nosso sistema tributário instrumentos adequados para resolver, aí sim, os graves problemas que nós temos na vida real do contribuinte brasileiro. Mas vamos lá, vamos a alguns aspectos. Então, eu não quero me demorar sobre essas questões de reforma tributária, porque acho que todas elas ficaram agora como que em suspenso, né, para aguardar, talvez, um próximo governo, na medida em que todas essas tentativas efetivamente não lograram êxito. Mas uma reforma tributária que venha, ou qualquer mudança do sistema tributário que se faça presente, tem que levar em consideração todos esses aspectos que nós temos aqui a ressaltar. O principal instrumento que, logicamente, se apresenta para uma tributação fundada em desenvolvimento são sempre as medidas de incentivos fiscais. É impossível você excluir os incentivos fiscais de uma penada só, como quando não há uma política nacional de desenvolvimento. Quer dizer, o Brasil sempre teve, isso quero lembrar aqui, os planos na época de Juscelino Kubitschek, né, os planos de meta do governo João Goulart, mesmo os militares, o professor Gilberto Bercovitch ressalta sempre isso, mesmo os militares tinham uns planos quinquenais de desenvolvimento e, para espanto de todos nós, com a Constituição de 88, sobrou apenas o plano plurianual, do orçamento plurianual, e mesmo este não logra êxito em nenhuma estrutura da federação. O mais ambicioso dos planos que apareceu foi um mero plano de obras, que era aquele PAC da presidente Dilma, né, ou pelo menos com o qual a ministra da Casa Civil depois se converteu em presidente da República, mas que era um plano de organização de obras de infraestrutura a serem completadas ou avançadas. Então, o PAC nunca foi um plano de desenvolvimento, mas foi um dos únicos que apareceu na última década, né? Isso precisa ser dito. Agora, quais são os instrumentos que o sistema tributário oferece? Claro, os instrumentos são, em maior medida, benefícios fiscais. Ora, uma das propostas de reforma tributária tinha como mote acabar com todos os incentivos fiscais da tributação de consumo. Eu, pessoalmente, num sistema tributário de laboratório, eu adoraria que isso acontecesse, professora Florence, só que no mundo real isso é impossível de acontecer, né? Por quê? Porque na falta de um projeto nacional, ou como está lá no artigo 43 da Constituição, quando fala das regiões e que a lei complementar disporá sobre o desenvolvimento regional, não vem uma lei complementar com essas funções, resta aos estados o papel de atração de investimentos. Resta aos estados buscar esses investimentos e o faz muitas vezes por meio, ainda que de forma atropelada, ainda que com guerra fiscal, que é um absurdo. A ministra Carmen Lúcia dizia há pouco, num congresso que participava, que ela não acredita como é que é possível que um sistema tributário
de um Estado democrático de direito possa conviver com guerra, que é algo antijurídico. Né? Então, a antijuridicidade é uma constante nisso, por quê? Por falta de meios e mecanismos adequados para essa superação. Mas, de qualquer forma, nós temos que compatibilizar esses instrumentos. E aí, eu acho esse tema, esse painel aqui muito importante. Ontem eu recebi uma professora que conversava comigo sobre o Reintegra. Os senhoras sabem todos, o que o Reintegra foi um instrumento criado para devolver aos contribuintes a acumulação de tributos nas cadeias, sem nenhuma identificação com o PIS e a COFINS, uma relação apenas de apuração geral. Claro que isso tem uma conexão direta com os acordos de subsídio da OMC. Logicamente, isso não é subsídio. Isso é uma forma de devolver aos contribuintes aquilo que está acumulado no preço como uma política de comércio internacional, como outros tantos países fazem. A China faz isso, a Argentina faz isso, outros países fazem isso. No Brasil, esse instrumento foi criado, tinha ali uma expectativa, claro, de competitividade, de propiciar ou melhorar a competitividade internacional, mas havia esse cuidado, né? Esse cuidado com o acordo de subsídios do GATT. Pois bem, logicamente, o instrumento, logo em seguida, perdeu força, hoje está aí em discussões judiciais, mas era um instrumento da maior importância, porque ele permitia o quê? Justamente a equalização da carga tributária nos produtos exportados. Nós temos sempre esse sentimento de cachorro vira-lata no comércio internacional. O Brasil criou uma das maiores políticas tributárias no mundo. Eu digo isso com muita tranquilidade, Fernanda. Falo aqui, querida Fernanda Santiago, aqui, nossa aluna, que foi o Inovaralto. O Inovaralto foi uma das políticas tributárias de desenvolvimento das mais bem-sucedidas. Nós atraímos para o Brasil dos mais de 200 bilhões de dólares ao longo da existência do Inovaralto. Aí, meia dúzia de malucos começam a lançar nas redes sociais, na eleição de 2014, que conteúdo nacional era coisa de comunista, que só um governo comunista trazia políticas de conteúdo nacional para o país, e que, portanto, esse Inovaralto e todas essas políticas deveriam ser extintas. Qual foi o resultado disso? O governo do presidente Temer deixou perder na Organização Mundial do Comércio o painel do qual Japão e Canadá e outros países discutiam a questão do Inovaralto e também da política de bens eletrônicos da Zona Franca de Manaus. E deixou perder de uma forma vergonhosa. Isso é uma das páginas mais intranquilas do Itamaraty, né? Porque se lamenta muito que um país tenha chegado a esse nível de rasteiro de submissão. Pois bem, qual foi, professora Fernanda Possebon, qual foi a política adotada pelo governo Trump? Conteúdo nacional. Autorizando, inclusive, que quem comprasse tecnologia de empresa americana teria 100% de abatimento. E quem comprasse tecnologia de fora não teria direito a abater isso como dedução no imposto de renda nos Estados Unidos. Se não houvesse similar, 50%. Isso é política de conteúdo nacional. Aí, professor Scaff, o senhor vai dizer, bom, mas isso é porque o presidente Trump era um republicano, né? Um liberal. O que faz o presidente Biden? Mais consumo, mais produção, mais América, né? Buy American. Qual é a base da política, dessa política de que recebeu agora 1 trilhão e 500 bilhões de dólares conteúdo nacional? E o que foi que nós fizemos?
deixamos perder uma política tributária baseada no IPI, que tinha um instrumento fantástico para a atração de produção de veículos para o Brasil. Para cá vieram BMW, vieram Audi, vieram Citroën, diversas marcas importantes. Hoje, elas são caixas de alvenaria, professora Fernanda, porque elas não mais produzem absolutamente nada. Voltaram todos para os seus países de origem. Esse é um exemplo de como políticas mal sucedidas ou mal defendidas pelos governos, e aqui eu não falo com nenhuma crítica ao presidente Temer, não. Quero dizer que ajudei muito esse governo em diversas políticas importantes. Só lamento esse momento triste do Itamaraty em não defender esses contextos. E vejam que nós temos incentivos, em outros casos, incentivos fiscais que nos empurram para o precipício. É o caso, por exemplo, do FETAB, no Mato Grosso. Um incentivo, uma lei que cria uma contribuição que praticamente incide sobre incentivos e incide sobre a exportação. Coisas desse tipo que vão se criando dentro do Brasil e onerando o custo da nossa mercadoria, onerando o custo dos produtos exportados, especialmente de commodities, não é? E agravando fortemente, eu não tenho tempo aqui, o tempo já se esgotou, inclusive, eu estou nos finalmente da minha exposição, trazendo o antidesenvolvimento para o país. Diria a mesma coisa em relação a diversos temas fundamentais, os tais fundos estaduais de equilíbrio fiscal, não é? Que é uma medida típica de exceção, onde já se viu tributar em 11%, 10%, alguns até em 20%, os incentivos existentes, um ICMS que incide sobre os incentivos que existem. Quer dizer, práticas absolutamente inconstitucionais, desses fundos chamados FEF, né, que são esses fundos de equalização tributária, que supostamente vieram aí com boas intenções, mas que trazem antidesenvolvimento. Querem ver outro? Recentemente, a Receita Federal deu início a uma série de operações para autuar os supostos pagamentos de royalties no caso de sementes transgênicas. Primeiro, as empresas pagam por esses direitos em relação a uma empresa brasileira e não a uma empresa estrangeira. Então, o próprio regime de royalties não teria aplicação nesse caso. Vejam o que é uma atrocidade, Caio. A lógica aqui é adotar, dentro de compras de tecnologia de sementes básicas, as chamadas sementeiras, no caso, especialmente no caso de soja, de trigo, de milho, né? Uma relação que leva em conta necessariamente a compra de tecnologia. Para quê? Para aumentar, para expandir a produção no país. Nós não queremos a redução, nós queremos a expansão disso, porque quanto mais sementes, maiores a quantidade plantada, maior a produção nacional. Aí a Receita Federal comparece para dizer, não, aqui temos um pagamento de royalties, logo é indedutível. E aí glosa tudo aquilo como se não fosse despesa e vira um caminhão de tributação que é todo ele inconstitucional. Quer dizer, essas loucuras que vão acontecendo mostram que nós não sabemos usar nem os instrumentos de política fiscal adequados e, quando existem os mecanismos corretos, logo se encontra um meio de prejudicar ou de gerar, não é, graves distorções entre concorrentes do mesmo setor. Teria aqui uma série de outras questões a adiantar. Eu poderia falar, por exemplo, na questão de produção de biodiesel, no surgimento, por exemplo, dos CBIOS e dos créditos de carbono, que não têm um regime tributário adequado e compatível com esses instrumentos para a realização imediata dos seus benefícios à luz dos tratados de Tóquio e de Kyoto e tudo mais que vieram na sequência, né? E nesses termos que um desenvolvimento sustentável realmente reclama instrumentos tributários coerentes. Instrumentos coerentes significa ter uma política nacional que organize tudo isso e que, lamentavelmente hoje, o governo brasileiro
na sua feição de ente central, a União, não tem essa coordenação, não oferece ao contribuinte brasileiro uma coordenação adequada para essa fiscalidade desenvolvimentista, né, segundo os critérios e parâmetros neutros, pelo menos no sentido objetivo, né, de oferecer a quem participa desse desenvolvimento sustentável as condições de, ao mesmo tempo que atuar nesse mercado, também ter, logicamente, capacidade de lucratividade, porque não pode só suportar os custos que tudo isso implica, mas tem que ter também capacidade de recuperar os investimentos feitos. Isso no setor de minérios, em diversos outros setores. Por tudo isso, eu agradeço aqui a esse convite, mas apenas para deixar esse recado, de que uma reforma tributária que possa ser qualificada como tal, não pode prescindir de um capítulo dedicado ao desenvolvimento e à organicidade desses mecanismos indutores de sustentabilidade, desenvolvimento e crescimento econômico, social, mas sustentável, especialmente no Brasil. Muito obrigado a todos e a todas. Nós que agradecemos, professor. Agradeço mais uma vez a todos os demais debatedores. Realmente, nosso painel foi um painel disruptivo, porque trata de aspectos relacionados à fiscalidade, mas, acima de tudo, correlacionando com algo que é muito relevante, que é o nosso desenvolvimento nacional. E, para além de discursos ideológicos entre se devemos seguir um lado X ou Y, devemos conciliar interesses, e isso parece que fica muito claro. Desenvolvimentismo, me parece que nada mais do que a necessidade da gente pensar no crescimento econômico das empresas como algo que vai contribuir ao desenvolvimento nacional em todos os aspectos, inclusive os sociais. Então, muitas vezes parece que brigamos quando deveríamos estar aí conciliando todos esses interesses previstos na Constituição da República. Realmente agradeço demais, porque foi muito bom, muito engrandecedor hoje esse painel. Eu devolvo a palavra para encerrar a doutora Fernanda Possebon. Uma boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a nossa mediadora, Fernanda Santiago, a todos os panelistas e a nossa audiência. Foi um prazer enorme dividir essa manhã com vocês. Gostei muito do painel, porque, curiosamente, nós tivemos professores e alunos, os professores que sempre contribuem muito com o nosso aprendizado e que puderam ver os seus alunos e dividir uma mesa. Vocês, os professores aqui presentes, devem estar orgulhosos desses alunos. Por fim, eu convido todos e a todas que a gente vai ter um painel hoje à tarde para falar sobre tributação da renda, nosso penúltimo painel. Até mais tarde.